Fala pessoal, mais uma vez pelo Rafcast temos a visita da doutora Michele, que gentilmente voltou para continuar aquela bateria de assuntos, uma bateria do que realmente é a questão de saúde mental, ansiedade e outros tópicos que falaremos aí nos próximos dias. Doutora, agradeço mais uma vez a gentileza de ter retornado para compartilhar não só comigo, mas com o pessoal de casa, os pontos principais. Mas Prepara hoje aí. falaremos sobre o quê? Ansiedade? Prepara que você vai me agradecer mais, que eu quero voltar sempre. Então, ó, pessoal, fica a dica, continuem aí, ó, dando joinha, se inscreva no canal e principalmente pedindo para que a doutora Michele continue voltando, porque aqui a gente não tem nem portas mais, né? Conhecimento bom é compartilhado, né? É o que eu sempre falo, e bons profissionais, exatamente, eles fazem isso, compartilham para que possam, de uma maneira ou de outra, os demais sempre ter informação e saber o que? Usar ela de uma maneira muito prática e útil. Doutora, então hoje, mais essa oportunidade aí de ter a senhora, vamos falar hoje de ansiedade, uma questão também que, se eu não me engano, que eu acho que está voltada aqui à ansiedade, a parte também de medicamentos, né? Porque dependendo da ansiedade, você pode até usar medicamento, mas tem que tomar cuidado, né? Sempre orientação médica. Não é Tudo isso? que é medicação é médico. Maravilha. Gente. E também tem uma questão aqui que eu anotei, que a pessoa ela pode ter uma ansiedade, mas ela também pode ter um transtorno de ansiedade, não é isso? Sim. E aí a gente pode, de uma maneira ou de outra, fazer um comparativo, né? Sim. Vamos falar de ansiedade? O que é, né? Primeira coisa. Ansiedade é uma reação do seu corpo a algum perigo, algum alerta, né? Quando a gente fala de ansiedade, a gente pensa em alerta. Isso é do instinto. É do instinto. Tanto que, antigamente, os homens das cavernas tinham que correr, né? Pra fugir dos animais. Porque eles dormiam lá nas cavernas, os animais entraram, eles tinham que, né, picar a mula ali. Perna. E aí a adrenalina subia, mandava sangue pras pernas, glicose, e a pessoa saía correndo. Tanto que você vê que acontece, eu já vi um caso de uma mãe que levantou um carro pro filho sair de baixo. É adrenalina. Meu Deus. Tem gente que não sabe nadar, pula pra salvar alguém. Adrenalina, né? É o alerta. Então, quando esse alerta vira um excesso, ele vira uma droga também. Porque tem pessoas viciadas em esportes radicais, né? Aquela sensação de adrenalina, né? Aí a gente tem a expectativa. A criança vai num passeio da escola, ela nem dorme. Verdade. Isso é um tipo de ansiedade. Verdade. Olha, né? isso. Agora, a ansiedade também ela é importante. Por quê? Senão a gente não se movimenta. Agora, quando ela te traz sofrimento, que ela te paralisa, aí é hora de ficar atento. E esse ponto, a pessoa ela consegue, de uma maneira ou de outra, parte dela, assim, ó, eu preciso de uma ajuda médica, ou alguém que está próximo a ela é que tem que ficar atenta e dizer a ela o seguinte: olha, você precisa de ajuda médica. Como ela consegue ter essa... Os dois, né? Porque o ansioso, ele quer muito ter controle. E controle ninguém tem. Principalmente na ansiedade, né? Ninguém tem controle da vida. Sim. Esse é um mito. Então, assim, você marcou de estar em algum lugar às 8 da manhã. Você entra no teu carro às 7h30, você sabe que vai dar ali meia hora, teu pneu tá furado. Você vai chegar às 8? Não. Você já perdeu o controle aí, Sim. né? Você tem planejamentos. Ninguém tem controle de nada. Então, é um falso controle. Quando isso é perdido na cabeça do ansioso, aí ele pode ter uma crise. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente fica muito atento a situações que provoquem algo que starte esse mecanismo de defesa ali do seu corpo. Geralmente o ansioso, ele responde muito em sintomas físicos. Então é tremor, sudorese, né? As mãos, São sintomas. as axilas, às vezes demais, os pés, falta de ar. Tanto que tem pessoas que vão para o hospital achando que estão infartando. E é uma ansiedade. E é uma crise de ansiedade. Nossa. Né?
bruxismo, N fatores aí que a gente pode dizer que pode ser uma ansiedade. Ok. Tá? Uma coisa muito importante que pouca gente sabe, muitas pessoas que têm ansiedade podem ter, não todas, tá? Vamos dizer aí, 20% tem um problema cardíaco. Precisa investigar sempre, tá? Justamente pela sensação de palpitação e tal. Às vezes pode não ser ansiedade, pode ser seu coração falando. Então é bom sempre check-up, gente. Eu sempre falo para meus pacientes. Saúde mental tem a ver com física. Você tem um problema de tireoide, você pode ter uma crise de ansiedade. Isso é muito importante. Olha isso. Você tem uma queda de ferro, você pode achar que está com depressão. Caramba. Então, a importância dos sintomas físicos também para diagnosticar fatores emocionais. Mulheres na menopausa ficam extremamente ansiosas. Não tem a TPM? Sim. Hormonal. Mulheres na menopausa têm falta de hormônio. Isso desencadeia vários sintomas físicos, né? Olha isso. Ansiedade, depressão, desânimo, irritação. Você vê que elas são todos dão a mãozinha ali, né? É uma coisinha com a outra. Então, outra coisa que é muito importante hoje, vitamina D. Ela é tida como hormônio hoje. Sério? E a vitamina D afeta totalmente essa parte. Pode ver que tem países que não tem sol. Sim. Inclusive a minha irmã mora na Irlanda, eu até falo pra ela, tome vitamina D, ômega 3. Por quê? O raio de sol faz muito bem. Então, lugares cinza, que não tem a plana do sol, né? Que eles falam, plana, não lembro o nome. Essa daí eu vou ficar devendo. O pessoal que sabe muito bem que eu sou especialista em carro. Mas no sol, essa eu vou ficar devendo. Vamos melhorar. Doutora? A luz solar. Essa daí eu conheço. Ou já ouvi falar. Repara que tem pessoas que ficam mais alegres no sol. E quando tá o tempo cinza, ela fica mais triste. E o maior índice... É mesmo? O maior índice de suicídio, se você for pesquisar, é nos países que não tem sol. Gente, olha E isso. a gente precisa de sol para produzir a vitamina D. Que coisa. Então, psicologia não é só conversar, como muita gente acha. Acha que... É tudo isso. Vou lá marcar, vou conversar com o psicólogo, me sinto bem. Claro, ele se sente bem, mas tem o porquê, né? Tem todo um direcionamento, né? E a terapia cognitiva, ela trabalha muito com diagnóstico. Tá. Então, as outras também, né? Mas eu tô falando da minha, né? Sim. A gente vai sempre investigar o porquê para poder ajudar melhor esse paciente. Sim. Tá? Não é só a crença, o abuso, a vida disfuncional que ele teve. Eu já atendi paciente que tinha problema de tireoide, tomava várias medicações psiquiátricas e nunca tinha feito um exame de tireoide. Nossa, olha isso. E aí, descobrindo e fazendo essa reposição, né, com a medicação para tireoide, conseguiu-se, através do psiquiatra, reduzir isso. Então é muito sério. Caramba. E deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, por exemplo, a pessoa que ela tem, vamos dizer assim, essa questão da ansiedade, tá? Ela consegue tratar a ansiedade simplesmente com um psicólogo, sem ter que tomar nenhum tipo de medicação ou não? Inicialmente se faz o trabalho com o psicólogo e depois até o pessoal que se acompanhou ou não acompanhou no episódio anterior, sempre depois do primeiro passo, que é o psicólogo, se há necessidade de uma medicação, é direcionada para um psiquiatra, né? Mas hoje consigo resolver só na... Depende do grau, tá? Então, assim, muitas vezes a gente precisa. Mas acontece com a terapia, a pessoa conseguir identificar padrões e controlar e trabalhar isso. Legal. Geralmente, quando ele fala pra mim, olha, eu não quero agora, a gente não obriga. A não ser que seja um transtorno muito sério, tá? Aí é diferente. Que você pode até quebrar sigilo e falar com a família. Quando ele se põe em risco, ou põe outro em risco. Olha isso. Ponto. A ansiedade, se ele quiser tentar controlar com a terapia e tal,
às vezes você indica 2 vezes por semana, ou se ele tá em muito sofrimento, que ele não tá aguentando e passa mal por isso, a gente encaminha sim, Perfeito. tá? Entendo. E aí, às vezes, ainda tem muito mito de medicação, tá? Às vezes eu preciso fazer sessão explicando sobre a medicação. Ainda vem lá de trás essa coisa. Porque assim, virou muito moda. Ah, estou ansiosa, vou tomar um remédio. Mas não adianta, gente. Tem que tratar o emocional. Tem que fazer a mudança de pensamento, de crença, consertar os pensamentos disfuncionais. Sim. Se você tomar remédio e continuar pensando assim, daqui a pouco o remédio não faz efeito. Então, assim, esquece. Vamos só tomar um remédio. Não é dor de cabeça. Tá? Perfeito. A gente manda pro psiquiatra e sou super a favor, como psicóloga, quando o paciente está sofrendo demais. Ok. Porque a dor emocional ninguém vê. E é perigoso, né? Perigoso. Dependendo do caso, sim. É o caso aí que acontece até nos países aí que não tem sol, pode acontecer um suicídio, né? A pessoa vai lá e acaba se suicidando Sim. por uma questão... Tem gente que não se dá bem com... Eu falo até por mim, eu prefiro um dia ensolarado. É mesmo? Por exemplo, quando tá... Eu não gosto de frio. Então, assim, eu sei que eu produzo melhor no verão, Legal. né? Pode estar 50 graus. E quando chega um frio, como é que você lida com essa situação? Aí você precisa procurar coisas mais prazerosas para sua vida. Legal. Né? Você tem que fazer uma atividade física, tem que fazer uma terapia, né? Tem que se cuidar. Porque a gente vive no frio também. Sim, porque hoje temos as 4 estações. E o que a gente faz? Toma um chá para aquecer, né? Procura fazer programas que sejam adequados para o frio. E prazerosos, né? Você não pode tem um ficar o prazer. dia inteiro dormindo, né? Não, não dá. Não é No urso, frio né? dá vontade, não dá? Não é urso, vai hibernar agora? Não, não dá. Então a gente precisa programar a nossa mente para essas coisas também, né? Então, quer dizer, no primeiro momento, então, psicólogo, ok, não deu para tratar na questão do psicólogo, exige a necessidade do medicamento. Aí não tem jeito. O psiquiatra faz todo o tratamento, consequentemente ali com A gente a vai medicação. acompanhando. Aí, esse trabalho ele acontece em paralelo? Sim. Psicólogo, psiquiatra e Sim. o paciente? Geralmente eu trabalho muito através de relatório, né? Certo. Porque às vezes o psiquiatra não tem tempo de ficar ligando, ou às vezes a gente não consegue, às vezes é convênio. Então, a gente faz às vezes eu faço um relatório junto com o paciente, acompanhando os sintomas e tal, assino e ele leva para a próxima consulta, Olha isso. né? Porque quem acompanha ele semanalmente sou eu. E depois... Então, quer dizer, eu achei que era... Acabou até onde compete ao psicólogo, ok, depois era o psiquiatra, mas não. Tem um acompanhamento com certeza. até o fim. Aí chega num ponto que ele já não tem mais a necessidade do psiquiatra, ele volta para encerrar o trabalho com o psicólogo. Então, Nem sempre. Não. Não. O trabalho ele acaba... Quando eu faço, é assim, eu dificilmente eu dou alta. Eu quero que o paciente se dê alta. Então, na verdade, hoje o paciente ele pode chegar num momento da vida que ele fala, olha, o doutor Michele, eu já estou me sentindo bem e eu acho que não há mais a necessidade da Às gente... vezes eu faço também um desmame. Eu falo assim, vamos fazer atendimentos quinzenais? E aí depois a gente faz uma vez por mês, depois eu te libero. Legal. Hoje, geralmente... Uma manutenção, né? Manutenção. E hoje, quem começa hoje um tratamento com um psicólogo, são sessões diárias, são semanais? Não, geralmente são sessões semanais. Semanais. De 50 minutos a 1 hora a gente faz. Tá. Depende do caso, às vezes precisa de mais, tá? Às vezes a pessoa tá em muito sofrimento, às vezes no começo ali daquela crise, já deu o gatilho da crise, e aí a pessoa, quando vem a crise de ansiedade, é muito dolorido. Nossa. Né? A impressão que você vai perder o controle, né? A pessoa precisa, às vezes, de um acompanhamento, né? O acolhimento é importante. Faz toda a diferença. Porque o profissional, ele não vai julgar.
ele não julga e ele sabe exatamente como deve seguir em orientar para que de uma maneira ou de outra também diminua o sofrimento do paciente, né? Sim. Para isso é a Às vezes o necessidade. fato dele, naquele momento de crise, ele ter alguém para falar e acalmá-lo, isso já... E hoje, por exemplo, o doutor... E às vezes, na ansiedade, o próprio paciente fala, ai, não tô aguentando, eu vou no médico. Ele mesmo. Às vezes. Porque o sofrimento é duro. Só que hoje, a ansiedade hoje, dentro dos seus pacientes, hoje é mais pro lado feminino ou o lado masculino hoje? Geral. Hoje não tem mais Não essa tem mais, questão. é criança. Cada vez mais a gente vê crianças ansiosas, adolescentes, idosos. Hoje a gente tem muita informação. Tem. E é o que eu falo. O maior caso de ansiedade é a comparação. A pior coisa do mundo hoje, emocional. Que é o caso hoje desse público jovem. Se comparam muito. Às vezes você vê lá um amigo que tá, sei lá, vou falar de um adulto agora, tá? Tá. Ou um jovem que foi fazer um intercâmbio, tá em outro país e o outro não tem condição, aí começa as minhoquinhas na cabeça, né? Então, quer dizer... Tem gente que não consegue falar, não, eu também vou trabalhar, Sim. né? Mais pra frente eu quero fazer. Isso. Não, a pessoa... Ela absorve aquilo que ela vê. E aí tem o sentimento de incapacidade. Sim. Né? Mas é que tá, né? O que a gente até comentou no episódio passado lá, as pessoas só postam as coisas boas, né? Eu não posto nada chorando. Então, ninguém, né? É impressionante. E aí quando você vê alguma coisa assim, as pessoas, olha, eu consegui isso, aí o cara vai lá, posta que tem uma Porsche, posta que tem uma Lamborghini, posta que tá tomando E aí o pessoal gosta iate. de curtida, né? Então, só que tá, aquilo, você não consegue entender que é um conteúdo que foi gerado para que você, de uma maneira ou de outra, possa curtir. E aí, vamos pensar que você posta a sua Lamborghini e não é curtido. Você vai se sentir frustrado, né? Rejeitado. Sim. Ninguém gosta de mim. Aí, gente, começam os pensamentos. Tem os dois lados, né? Então É. você que tem um poder aquisitivo, você pode de uma maneira ou de outra se sentir frustrado porque não curtiram, e você que não tem e vê que aquela postagem, olha, ele tem, eu não tenho, você também pode se sentir frustrado. Então, quer dizer, tem os dois E aí lados, tem né? o lado milionário da coisa, Sim. que a gente vê, artistas, etc. Às vezes ele não consegue lidar com a fama no sentido de não ter mais liberdade, Sim. de não sei o que eu faço com tanto dinheiro. E aí, você tem acesso a coisas que você não tinha antes, Sim, verdade. né? Então, acaba sendo triste, né? Caramba, e hoje, por exemplo, o jovem hoje, né, que a gente, até no episódio passado, a gente comentou que tem muito aí a questão principalmente dos meninos, né? Os meninos hoje são os, vamos dizer assim, os mais afetados. Eu acho que justamente por esse motivo, né? Por querer ter as coisas, por um momento de poder comparar o que um tem, o que o outro não tem. Se ele tem, eu também quero ter. Só que aí, hoje você, por exemplo, não teve, né? Porque a gente só posta o que a gente quer que as pessoas vejam. Então você fala assim, olha, eu tive isso, tá, mas você não sabe como é que ele fez para ter aquilo. Né? Você não sabe. Eu sei de uma coisa, hoje... Você não sabe os tombos que você levou, Exato. né? Ninguém sabe o tombo que você levou. Exato. E eu vou falar uma coisa, eu particularmente hoje não gosto de postar nada nas redes sociais, eu não gosto. Quando você atinge um certo nível ali de maturidade, eu falo até por mim também. Tá. Antigamente, acho que depois com essa coisa de, vamos mostrar, acho que todo mundo acaba meio viciado nisso. Hoje, ninguém tem que saber de nada. Exato. Até porque quando eu corri lá atrás, ninguém estava correndo comigo. Exato. Né? Então, assim, não tem. Então, quando não a tem gente por é que mais expor. jovem, a gente quer ser aceito, Sim. né? A gente quer ser visto. Hoje eu quero ser visto profissionalmente, óbvio, porque eu gosto de trabalhar, eu preciso trabalhar. E você está mostrando que você está está disposta divulgando o seu trabalho. e disposta a ajudar quem precisa. Exatamente. Né? Então, essa sim, vamos dizer assim, é uma postagem positiva, que ela tem uma finalidade, que é ajudar quem? O próximo. Né? Agora, qual a vantagem que eu tenho de simplesmente postar algo por uma questão de ostentação? Às vezes não é nem ostentação, é se sentir aceito pelo mundo. Então, mas isso tem os dois lados, né? Vamos dizer, o ego ferido. Sei.
Mas claro, lógico que tem, né? Os narcisistas da vida. Ah, não, isso tem em todo lugar. Isso daí a gente não pode esquecer Não é o jamais. transtorno, mas a gente fala muito de narciso, que se apaixonou pela imagem, Sim. né? E aí é Então- difícil tratar com essa pessoa, né? É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Por isso que eu sempre falo, ó, você hoje que assim, ó, tem objetivo na vida, meu, é simples. É só pegar e seguir. Não Eu existe. sempre falo que meu pai sempre falava pra mim, estuda. É a única coisa que você vai ter pra sempre. É que é o conhecimento, né, Michele? Conhecimento é uma coisa hoje que ninguém tira de você. Meu Né? pai só dizia isso. Ninguém tira. E eu falo com propriedade. Né? Até porque eu fui do mundo corporativo, eu sempre busco, né, conhecimento, porque é aquela coisa, é um conhecimento que você tem, pode ser que você não use hoje, mas ele venha a ser útil amanhã e assim por diante. Então esse é o ponto principal. Então não adianta você hoje ostentar um monte de coisa se você não tem conhecimento, porque amanhã, se por exemplo caiu e você tem que começar do zero e você não sabe, E quantas vezes a gente recomeça? então, mas para recomeçar você tem que saber. Agora, se você só colhe e não planta, quando acabou a colheita, esquece. Você vai morrer de fome. Agora, quando você sabe plantar, e a gente sabe que tudo na vida tem os altos e baixos, você vai saber lidar tanto nos altos quanto nos momentos baixos. Só que isso só você que tem um equilíbrio. E para ter um equilíbrio é simples, que nem eu sempre falo, viu, Michele? Não existe almoço grátis. Exatamente. Alguém paga esse almoço. Né? Então, a diferença entre você e o outro, a gente não sabe. Só que se você não teve a oportunidade que ele teve, uma oportunidade você tem. Você tem que fazer Que é a sua trabalhar. oportunidade. E é trabalhar, né, Michele? Eu nunca vi nada pelo céu. Eu gosto muito. Às vezes a gente tem alguns pacientes que dá pra você fazer isso, que se chama... usando uma técnica que se chama autorrevelação. O psicólogo, ele conta algo da sua vida que faça sentido pela situação que ele está passando, né? Olha isso. Eu gosto muito de citar, minha tia é uma pessoa que eu admiro muito. Ela separou há muitos anos, né? Seu tio? Do marido. Ela é irmã da minha mãe. Ah, tá. E ela não trabalhava. Ela cuidava das duas meninas. Ok. As duas meninas eram pequenas. Ela prestou concurso da nossa caixa na época. Sim. Ela foi atrás. Passou, criou as filhas. Antiga, hein? Nossa caixa. Depois foi pro Banco do Brasil, agora ela se aposentou. Olha isso. E hoje a minha prima, uma é médica e a outra é aeromoça. E graças a quem? Graças a ela, estudaram escola do estado, só que sempre correram atrás. Então, só que aí que tá, tem gente hoje E a que minha nasce prima, em berço de desde ouro, 7 outras não. anos, dizia, eu quero ser médica. E hoje ela é médica. Então, mas ela correu atrás. Então. A mãe foi o alicerce O alicerce. Né? Minha E ela- tia fez Então, isso só pra conseguir manter. e ela foi atrás. E espero que ela seja grata aí à Com mãe. certeza. Porque se não fosse a mãe, não adianta eu quero ser se eu não tenho um alicerce, e não adianta eu não ter o A alicerce vida eu é for feita de atrás. oportunidades, Exato. quando você aproveita. Exato. E assim, hoje em dia a gente vê os jovens muito imaturos até para escolher uma profissão, né? Sim, Porque os pais hoje poupam muito os jovens de decidir. Por isso que se diz aí a geração mimimi, não sei o que, não sei o Sim. que lá. Porque as pessoas têm menos autonomia. Então, é importante que os pais desenvolvam autonomia nesses filhos. Agora, escolher uma profissão aos 18 anos é muito desafiador, tá? A minha primeira graduação foi pedagogia. Eu fiz magistério, queria ser professora, fiz pedagogia, me formei aos 21 anos. E aí eu falei, nossa, é isso. ganho pouco, né? Será que eu quero? Vou fazer psicologia. Claro que eu tenho todo um affair pela psicologia, né? Sim. Tenho histórias aí, eu acabei fazendo por questões da minha família também. Mas aí eu me encontrei. Só que eu nunca parei. Olha aí. Então a gente não pode desistir. Então quer dizer, Por mais que você comece uma faculdade e lá na frente você fala assim, putz, não quero, recomece. exato. Só não dá pra você parar ou simplesmente Agora, falar. O que acontece? Os pais também é muito do que vão achar, né? Ah, meu filho tem que passar, meu filho não sei o quê.
E põe muita pressão num jovem hoje que não tem uma maturidade. Então, às vezes, vale a pena esse jovem ficar 1 ano fazendo um cursinho para se decidir. Procura um psicólogo para fazer uma orientação vocacional. Porque, assim, o jovem começa até a faculdade e começa a ansiedade junto. Porque muitos pais depositam a vontade dele nos filhos. É verdade, né? Então, assim, por mais que a família seja linda doriana, todo mundo tem sua desavença. Sim. E tem muita criança e adolescente que vive em família disfuncional. Né? Na frente é uma coisa e por trás é outra. Então, a gente tem que ter muita cautela como a gente age dentro de casa. Eu sempre brinco, entre aspas, que a caridade começa em casa. Não adianta você dar comida na rua se você maltrata a tua família. Isso tem muito aí, Né? Então, a ansiedade vem muito do nosso berço. Tá? Claro que tem as predisposições genéticas, mas vem muito do meio que a gente vive. Tá estressado no teu trabalho? Você tem uma predisposição? A gente tem predisposição a inúmeras doenças. Não quer dizer que você vai ter. Sim, perfeito. E o emocional interfere muito nisso, né? Tanto que hoje a gente fala gastrite nervosa. Por que será? É a mente e Então, só que aí o corpo sente, né? Exato. A gente fala muito de psicossomática, né? Que são as doenças ligadas à mente também. Então, se você tem uma gastrite e você é uma pessoa muito ansiosa, nervosa, você vai produzir mais suco gástrico. Você vai sempre estar com o seu alerta ativado, que é a sua adrenalina. Sim. E você vai produzir doenças. Olha isso. Você vê que às vezes uma coisa, eu assim, não diria Não nem tem corpo são, mente sã, isso já é antigo. Já é um ditado antigo. Então, na verdade, hoje, se você for ver, tudo começa em casa, né? É. Tudo. E tudo começa na nossa cabeça, né? Não adianta você querer ganhar o dinheiro e não conseguir dar uma atenção pro teu filho. Você trabalhar e ganhar muito... As pessoas pensam muito no material. Óbvio que a gente precisa do material, ninguém é hipócrita. Sim. Mas a gente precisa ter qualidade, né? E às vezes você não consegue se dar bem em casa. É complicado, né? É. E eu falo sempre assim, com o seu filho, meia hora bem vivida com o seu filho equivale a alguém que fica o dia inteiro e nem conversa com a criança. Porque de uma maneira ou de outra aquilo vai marcando, né, o crescimento dele, e ele vai começar de uma maneira ou de outra a ter aquela questão da memória afetiva, e uma soma de fatores, e ele sempre vai ter Uma coisa que a gente vê muito hoje em crianças é ansiedade de separação. A separação que você diz relacionada aqui. Ir pra escolinha e largar o pai e a mãe. Sim, perfeito. Né? A ser muito grudado, às vezes, pela insegurança dos pais. Entendo. Né? Então não consegue ficar muito tempo separado. Isso é tratável, tá? Tudo, ela vai aprendendo e tal. Mas acontece muito. Às vezes teve uma separação, né? E criança, ela é muito concreta. Se você falar assim, eu vou embora de casa, para uma criança de 3, 4 anos, ela vai acreditar que você vai embora e não vai voltar mais. Aí você já deu aquele gatilho nela. E aí você já deu o boom. Meu Deus do céu, olha Tá? isso. Então temos que ter muito cuidado. Eu não aguento mais, eu vou embora. Ela acredita. Caramba. Olha isso, pessoal, tá vendo? Por isso que eu sempre falo, tem que tomar muito cuidado com o que é dito, o que é falado, principalmente para a questão das crianças. Criança hoje é muito ratinha, né, ali. Ouve tudo. Ouve. Vê tudo, ouve tudo, entra em tudo. Então, se você hoje tem algum sintoma, alguma coisa que você fala, poxa, mas será? Não entendeu? Volta, assiste de novo esse episódio. Mas se não conseguiu falar, não, eu preciso de ajuda, aí não tem jeito. Aí é só procurando a doutora Michele. Eu só quero encerrar essa parte falando dos transtornos de ansiedade. A gente tem alguns. Então, a gente tem a ansiedade generalizada. A gente tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que ele é baseado ali em rituais para acalmar essa ansiedade, né? Rituais de limpeza, rituais sexuais, rituais obsessivos. A gente tem o transtorno do pânico, Olha isso. que a gente vê muito, É né? muita coisa, né? Esses são enquadrados nos quadros de transtorno de ansiedade.
Tem mais, tá? Só queria dar isso. Não, mas que a gente, só para ficar claro, é que a gente nada mais vai o quê? Trabalhar episódios específicos para que você entenda. Olha só, a ansiedade só é o quê? É um bracinho só. E que a gente, de uma maneira ou de outra, tem muita coisa a ser trabalhada dentro da ansiedade. Exatamente. Então, hoje, a parte da psicologia é uma coisa assim, ó, fantástica, que as pessoas têm que ter, mas assim, ó, a maior atenção. Portanto, eu agradeço mais uma vez, Obrigada, gente tem que Robson. encerrar por aqui. Eu agradeço demais aí a visita da doutora Michele. E você que acompanha, continue acompanhando. E se é o primeiro episódio que você está assistindo, faz a inscrição, dá o joinha e principalmente compartilhe com outras pessoas, para que a gente continue gerando conteúdos como esse. Tá bom? E a gente encerra por aqui. Tchau! Obrigada. O podcast profissional com os mais variados nichos. Rafcast.